Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1, nós temos o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu quero começar uma caminhada com vocês no livro de Tessalonicenses e quero começar hoje, a partir do 1º capítulo. É uma grande aventura, é o que Paulo escreve a uma igreja muito bacana, uma igreja muito legal, uma igreja com muitas virtudes. E o próprio 1º capítulo, o texto que lemos, algumas dessas virtudes já começam a ser reveladas. Quando que uma igreja se torna imitável? Quando que uma igreja se torna digna de ser imitada? É mais ou menos disso que trata o texto de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, especialmente o capítulo 1. Tessalônica era uma cidade, nos dias de Paulo, talvez de dos 200 mil habitantes, e ela era marcada, como outras grandes cidades, por um porto, e isso gerava, então, comércio, trazia riqueza e uma troca cultural maior do que nas cidades que não eram portuárias, mas trazia também muitas mazelas que o ambiente do porto traz. Ela não era uma cidade tipicamente dos judeus, muito ao contrário, a sua cultura era uma cultura grega, e isso vai fazer diferença no modo como o evangelho foi anunciado ali. Paulo chega a Tessalônica, isso está narrado lá em Atos 17, na sua viagem missionária, e ele fica pelo menos 3 semanas em Tessalônica. A partir do texto de Atos a gente consegue perceber isso. E um trabalho bacana começa a ser feito ali. Existem judeus que são convertidos, mas a maioria eram gentios que abandonam sua religiosidade pagã e recebem a Jesus como Salvador. E depois disso, irmãos, Paulo anda, e ele escreve essa carta de uma outra cidade chamada Corinto. Nós também temos as cartas de Paulo aos Coríntios. Então, quando ele escreve de Tessalônica, ele está em Corinto, que era uma igreja completamente diferente da igreja de Tessalônica. Paulo está com 2 polos assim perto. Ele está numa cidade de uma igreja super problemática e difícil, escrevendo uma carta, porque Timóteo esteve, já passado alguns anos, Timóteo vai a Tessalônica, volta, traz notícias para Paulo, e ele escreve então a sua primeira carta para essa igreja de Tessalônica, de uma cidade chamada Corinto. E a carta começa com uma identificação de Paulo, Silvano, que eu disse há poucos minutos atrás, que é o mesmo Silas. Talvez você tenha uma versão com Silas, é a mesma pessoa, é o nome grego e o nome latino. Então, esses são os autores dessa carta. Paulo, diferentemente de outras cartas, ele não fala que ele é o apóstolo, nem nada. Por quê? Porque Tessalônica nunca questionou a sua autoridade apostólica.
A igreja de Tessalônica recebeu bem a autoridade de Paulo, então ele não precisava ficar se defendendo a sua autoridade. E aqui começam as lições para nós. Eu quero olhar para os 2 primeiros versículos dessa passagem e começar a refletir com vocês. Primeiro, é muito bonito ver Paulo, Silas e Timóteo. Paulo dizendo que quem escrevia era Paulo, Silas e Timóteo, ou Silvano e Timóteo. Mas eu vou fechar com Silas agora para toda hora não ficar isso, tá? Paulo, Silas e Timóteo. Eles escrevem, Paulo diz a autoria deles. E é muito bonito nós começarmos a olhar que 3 homens, 3 líderes, conseguem caminhar juntos no cumprimento da missão. Paulo era o discipulador, de fato, de Silas e de Timóteo. O que eles tinham construído? Um relacionamento discipulador, olha o RD aí. E quando esse relacionamento é aprofundado, quando esse relacionamento, a amizade é profunda, com raiz profunda, as pessoas, mesmo diferentes, e eles eram muito diferentes, diferença da idade, diferença cultural, um com uma influência mais dos judeus, o outro com uma influência mais dos gregos. Muitas diferenças haviam entre eles, mas algo maior os unia. Eles eram irmãos em Cristo Jesus. Eles haviam sido salvos pelo mesmo Deus e tinham o mesmo Senhor e foram batizados com o mesmo Espírito e buscavam juntos cumprir uma mesma e única missão. E é muito bonito perceber, então, Paulo dando status, dando moral para Silas e Timóteo, os colocando como autores também da carta. Os estudiosos do texto bíblico claramente percebem que a estrutura, o pensamento, as palavras que estão inseridas na carta são da mente de Paulo. São escritos paulinos. Mas no coração de Paulo, o que estava sendo escrito ali não era somente dele, mas era dele e daqueles que estavam ao seu redor. Se nós parássemos aqui, irmãos, nós já teríamos muitas lições para as nossas vidas. Porque inveja, ciúme, todo tipo de confusão que tem essas coisas como centro e como núcleo, surge entre iguais, não surgem entre diferentes. O ciúme entre pastor vai surgir entre pastores. O ciúme surge, a inveja ou qualquer sentimento assim, surge entre os iguais. Dificilmente uma pessoa que teria uma inveja incrível de um outro, de uma realidade muito diferente da dele. Mas é dentro daquela realidade que surgem esses sentimentos, porque começa a gerar competição e comparação e uma série de coisas. Então, o ambiente em que essas misérias surgem é um ambiente entre os iguais. Nós temos os iguais aqui. E eles estão juntos. Eles conseguiram vencer isso. O relacionamento entre eles e o relacionamento com Deus, o modo como dirigiram suas vidas, fez com que eles superassem essas misérias e essas possíveis diferenças que poderiam haver. Aí você vai dizer, mas era Paulo. Pô, Paulo era o cara, meu. Paulo era lá em cima, então Paulo não ia ter problema. E Paulo teve problema, porque na primeira viagem está ele com Barnabé. E eles se separam. Se separam por causa de um outro. Quem é? João Marcos. Quem substituiu Barnabé na segunda viagem? Silas. Entre os iguais que surgem problema. E a Bíblia não esconde as dificuldades dos seus heróis. Mas o que nos mostra aqui é que aquela experiência ruim vivida lá com Barnabé e com Marcos, e que gerou uma separação, cada um foi para um lado, agora já não existe mais. Quando nós lemos os últimos escritos de Paulo, Paulo na prisão em Roma, ele pede companhia e companheiro. O companheiro que ele aponta para levar a ele capa, livros e etc. Quem é? Timóteo. Uma amizade com profundidade que vai até o final da vida. Quem tem amizade dessa natureza hoje aqui? Quem tem construído isso? Quem tem construído uma amizade tão profunda que ela pode estar perto, pode estar longe? Eles estavam longe um do outro quando Paulo estava em Roma. A gente nem sabe, não tem certeza se Timóteo conseguiu chegar lá, porque Timóteo também estava preso. Passou uma temporada preso, nós não sabemos se ele conseguiu chegar.
mas uma amizade profunda debaixo da graça de Deus por uma vida inteira. Eu não sei se eles se reencontraram na prisão de Roma, mas sei que eles se encontraram na eternidade. Irmãos, num tempo de tanta competitividade, tantos sentimentos ruins e as manifestações desse sentimento, mesmo no meio do povo de Deus, um exemplo a ser seguido. Paulo, Silas e Timóteo, amigos, caminhando juntos, fazendo a vontade de Deus, um ajudando ao outro. O texto continua, irmãos. E a primeira menção que ele faz é dar graças a Deus. Não tem nenhum problema nós fazermos pedidos a Deus. Não é errado, não está incorreto, está tudo certo. Fazer pedidos a Deus. A Bíblia, de capa a capa, nos incentiva a fazermos pedidos a Deus. Mas talvez se a Bíblia não nos ensinasse isso e não incentivasse isso, talvez nós já fizéssemos, mesmo sem saber que está na Bíblia. Porque na hora do aperto, a gente começa a procurar e começa a ir adiante e tal, e etc. Mas aqui nós temos, então não há nenhum problema a pedir. Mas qual o exemplo que surge aqui? Antes de entrar em qualquer assunto, ele já entra no seguinte: eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Quantas vezes nós alimentamos essa relação uns com os outros, irmãos? Quantas vezes nós damos graças a Deus pela existência do outro que está ao nosso redor? Isso nos diferentes ambientes, o outro que está na sua casa, sua esposa, seu esposo, seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. Quanto tempo nós separamos para dar graças pela presença deles em nossas vidas, perto de nós, os amigos, os irmãos? Quanto tempo nós temos investido para reconhecer diante de Deus as virtudes ou qualidades daqueles que Deus colocou perto de nossas vidas? Porque ao exercitarmos isso, se nós conseguirmos isso, irmãos, estar diante de Deus agradecendo pelas pessoas que Deus tem colocado na nossa história, nós vamos começar a construir uma realidade muito diferente com essas pessoas. Por quê? Porque o processo natural é nós olharmos para as pessoas e encontrarmos nela o quê? Os defeitos. As coisas que nós não gostamos. Eu não faria assim, eu faria de outro jeito. Não, isso não ficou bom. Está na mais, estava tudo bom mais. Essa é a nossa inclinação. Nós olhamos para os outros olham para nós também. E nós começamos a encontrar coisas do qual nós diríamos, eu não faria assim, de outro jeito é melhor, e etc. Mas quando nós oramos por pessoas para agradecer pela vida delas, Deus desperta em nós um sentimento diferente e uma visão diferente a respeito do outro, que o outro tem virtudes, que o outro tem qualidades, que o outro tem sido usado como instrumento de bênção, irmãos. Isso é desenvolvido, isso não nos é natural. O pecado muitas vezes faz que a gente veja o outro ou como uma ameaça, ou como uma competição, ou como alguém que vai apenas te servir. Mas a identidade dele em Jesus como um instrumento de bênção colocado perto de você, isso normalmente não é tão claro. Principalmente se a pessoa for chata aos teus olhos. Porque até a chatice é de acordo com o olho de cada um, né? Um acha o outro chato, o outro acha formidável, acha maravilhoso. É assim mesmo. Mas aquele chato que Deus colocou do teu lado, às vezes é teu marido, às vezes é tua esposa. Aquele chato, aquela chata que colocou do teu lado, tem virtudes e tem sido usado como instrumento de Deus para a sua vida de modo muito significativo. Quantas vezes você tem agradecido pela vida dele, pela vida dela? O texto avança, irmãos. O texto avança e Paulo começa a dizer, então, quais eram os motivos que ele tinha para agradecer a Deus pela vida do povo de Tessalônica. Lá no versículo 3 diz assim: porque eu recordo diante de nosso Deus e Pai da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança. Escrevendo à igreja de Corinto, que é onde ele estava, ele também vai falar disso, que é um texto até mais conhecido, em que ele vai falar da fé, esperança e o amor. Está falando aqui também. Olha como é que o texto é de Paulo mesmo. Muita semelhança entre um texto e outro. Ele vai dizer, vai citar essas três coisas, e essas três coisas juntas, elas são características de um amadurecimento no relacionamento com Deus. Irmãos,
se vocês querem medir, verificar o próprio amadurecimento ou não, o próprio desenvolvimento do seu relacionamento com Deus ou não, aqui a gente começa a ter uma régua, um parâmetro bacana para olhar. E ele disse então que a igreja, ele era muito grato a Deus, e ele orava agradecendo a Deus pelo povo de Tessalônica. Por quê? Porque a fé se manifestava de forma prática. Operosidade da fé, no meu texto aqui, na versão que eu estou usando. O que é isso? Não era uma fé apenas intelectual. Não era apenas um entendimento acerca de Deus, um entendimento acerca de doutrina ou da história da igreja. Não era apenas uma coisa que ficava nos pensamentos. Não, não era. Essa igreja manifestava a fé naquela cidade, manifestava a fé em Deus, manifestava toda a convicção que eles tinham em Deus, de um modo muito claro para a sociedade que a circundava. E aí a gente está falando de quem? A gente está falando de vizinho, de parente, de amigo de trabalho, de amigo de escola, de faculdade. São essas pessoas. Quem lê você? Quem lê a mim? Quem está perto de nós? Está dizendo que por causa da fé em Deus, por causa dessa fé, eles manifestavam com ações práticas toda a confiança que tinham em Deus. E Paulo dava graças por isso. Essa é uma igreja, e o texto mais adiante vai falar, que ela se notabiliza pelo alcance de perdidos. Uma igreja preocupada em alcançar outros, em servir outros. E eles alcançavam não apenas com palavras, alcançavam com palavras também, mas a fé se materializava em ações. E o amor? O texto diz que o amor era abnegado. Não diz apenas que eles amavam. E essa história do amor é muito complicada mesmo, irmãos. É bom que tenha o abnegado mesmo, porque até essa questão do que é amor é uma perspectiva muito diferente para cada pessoa. Se você vai conversar com os casais, e é muito comum, isso se revela muito na relação conjugal. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, e vou repeti-lo hoje. A história do pastor, estou ruim, não sei o que, separação e tal. Mas por quê? Ele não me ama mais, pastor. Por que você acha que ele não te ama mais? Ele não me ama porque ele sai cedo de casa, fica lá para o serviço, não vem mais, não sei o quê, não dá atenção. Quando chega aqui também só quer comer, dormir, e me trata com casca e tudo e tal. Aí vai ouvir o marido. Tenho amor pela minha família, pastor. Pastor, eu saio cedo de casa, não sei o quê, e eu ralo. Pastor, tudo ruim lá, tá? Serviço pesado. Não tem chuva, sol, nada. De chuva, é sol, é tudo. Pastor, eu chego em casa arrebentado, mas eu chego feliz. Eu sei que eu estou levando sustento para minha casa. Ele ama ou não ama? Ela se sente amada ou não? Porque o conceito de amor é diferente. Eu poderia dar muitos outros exemplos aqui disso. Então, quando a gente diz que ama ou não ama, tem uma perspectiva muito própria. O que é amor? O amor se manifesta de muitas e diferentes maneiras. O amor tem muitas linguagens. O amor tem muitas faces. Ele toma muitas formas. Mas Paulo quis dar uma direção quando ele falou do amor da igreja de Tessalônica. Era um amor que custava alguma coisa. Não era o amor de uma afinidade natural. E é interessante isso, às vezes nós desenvolvemos relacionamento com pessoas, é tão fácil, é tão bom estar perto daquela pessoa, e é tão fácil lidar com ela, e surge um amor tão natural da afinidade que a gente tem com pessoas. E às vezes pessoas que a gente nunca imaginava que fosse ter uma amizade, e aquilo flui. E é um tipo de amor que se revela nessa relação. Mas não é a que Paulo glorifica a Deus que a igreja tinha. O amor que Paulo fala é um amor que ele é evidenciado pelo serviço que custa muito. Ele era usado para falar de pessoas que trabalhavam até a exaustão. Eles não se cansavam, eles iam além, manifestando a fé com atos de amor. Indicava alguém disposto a suportar um peso pelo bem do outro. Não é esse amor do, vamos assar uma carne, eu gosto tanto de vocês, torce para o mesmo time que eu, e a gente tem um monte de coisa em comum. Não era isso.
ainda que isso também seja uma forma de amar. Mas o texto fala que a fé se manifestava, o amor, eles eram chamados a amar todo dia, era amar de forma até o final, sem desistência. Por quê? Porque é o terceiro ponto. Porque eles tinham uma esperança que estava acima das circunstâncias. A esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma paciência, esperança tem muito a ver com paciência, irmãos. Porque tem a ver com espera. Esperança é uma paciência triunfante, assim, sabe? É uma esperança assim, vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Não é se, vai acontecer. Então é uma espera ainda, porque não está completamente realizado. E há uma crise, a crise entre o já e o ainda não. Jesus Cristo já é Senhor, mas o senhorio dele já se manifesta de forma completa? Ainda não. Mas vai se manifestar, eu aguardo a volta dele. Vem, Jesus. Não é se vai acontecer, se ele vai voltar, talvez ele volte. Não tem isso. É uma espera paciente, mas triunfante, que era o que a igreja fazia. Por isso a gente só consegue olhando para o alto, gente. Se for olhar para as circunstâncias, em 10 minutos tua paciência acabou, tua esperança acabou. Você vai para baixo, vem para o chão. Mas uma igreja que consegue conectar-se a Deus, que caminha com os pés muito firmes no chão, a sua fé se materializa em ações. Uma igreja que ama até o final é uma igreja que olha para o alto. Porque as circunstâncias mudam. O clima muda, o tempo muda, o vento muda. As crises vêm e passam e voltam e vão. A saúde é abalada e é restabelecida. Tantas coisas. Mas aqueles que conseguem olhar para o alto, conseguem esperar com paciência, com um sentimento triunfante acima da circunstância. E aí, a partir do versículo 5, Paulo meio que rememora. O versículo 5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas em poder, sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aqui Paulo entra numa outra dimensão, já numa outra temática, que eu poderia chamar, e eu chamei aqui no meu esboço, de características da pregação do Evangelho. Se você perguntar para um crente hoje, e dizer assim, como é que você prega o Evangelho? Como é que é o seu pregar o Evangelho? Como é que você anuncia Cristo? Como é que você revela Cristo para outras pessoas? Você vai ter uma infinidade de respostas a respeito de como a pessoa deva fazer ou faça. E uma das respostas mais comuns, e do ponto de vista histórico muito recente, mas muito presente na nossa geração, é que eu não uso palavras. Não, o evangelho a gente tem que viver, tem que dar o testemunho. Eu não sou muito de falar, mas eu sou de agir. E o argumento normalmente utilizado é o seguinte: porque muitos que falaram não agiram, caíram, tropeçaram. E ele falava muito, até o papagaio fala, mas ele não fazia, ele não agia, e etc. e tal. Então eu também não falo, porque muitos fizeram assim. Então o meu testemunho do evangelho é um evangelho sem palavras. O texto que Paulo usa aqui diz que ele usava palavras. Ele não somente usava palavras, mas ele usava palavras. Quando você lê o texto lá de Atos, diz que Paulo foi onde o povo estava intencionalmente. Paulo vai, ele está em Tessalônica, ele não era de Tessalônica, ele vai onde o povo estava. Onde que o povo estava? No templo da cidade. Para quê? Para pregar para aquelas pessoas, para falar com aquelas pessoas. Do quê? Daquilo que tinha transformado a vida dele. Se nós perdermos a dimensão, irmãos, que o evangelho precisa ser anunciado com palavras, nós vamos empobrecer, diminuir e romper um laço histórico. Porque eu não acredito que o evangelho chegasse até nós e a muitos outros lugares se as pessoas tivessem ficado caladas.
apenas vivendo o evangelho, quietinhas e discretas, cada um na sua. Não é essa a ideia. E usar o argumento de que alguém falou, mas não fez, serve apenas para dizer que a gente precisa fazer aquilo que fala, e não para não falar aquilo que... É loucura isso. E o outro não fez e deu um mau testemunho, então eu preciso me ligar. Opa, eu não posso só falar. Eu preciso também materializar a minha fé com ações muito concretas na direção do outro. Que é basicamente o que Paulo estava dizendo. Que a igreja fazia. E por isso ele dava graças. Porque Paulo tinha certeza de que a obra, quando ele falava, a obra que deveria ser realizada no coração daquele que ouvia, não era uma obra dele, não era uma obra humana, não era também de Silas ou de Timóteo, mas era uma obra do Espírito Santo, irmãos. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Então tinha palavra, tinha manifestação de poder do Espírito Santo, não de Paulo. Isso era parte de Deus do negócio, falar era parte de Paulo, manifestar com poder era parte de Deus, e depois volta para a parte de Paulo, em plena convicção. Ele não falava porque ele foi apenas treinado para falar, ele falava porque aquela era a convicção da vida dele, de que Jesus era o Salvador. E quando a gente tem pouca convicção de que de fato Jesus é tudo isso, aí nós temos mais dificuldade de falar mesmo, porque aquilo não é verdadeiro para a gente. E aí nós nos seguramos num monte de penduricalhos. E a gente fica tentando segurar nos penduricalhos. Porque aquilo não é verdadeiro dentro do nosso coração. Gosto muito dessa sequência lógica aqui. Paulo falava, o Espírito de Deus agia, e Paulo falava com convicção. Por quê? Porque era o que Deus tinha feito na vida dele. Mas não tem que ter um testemunho, pastor? Tem, ele fala disso. É a última coisa que ele fala nessa sequência lógica. Quando ele fala, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. Tem procedimento. Não é que eu estou aqui, vivo uma vida suja e porca na frente e fico falando para as pessoas que o Espírito vai agir. Não é isso, não. Mas é que o nosso grupo, o grupo chamado Igreja Batista Pedras Vivas, isso é mais claro para nós. Talvez seja a parte que deva ser menos sublinhada. Por quê? Porque isso é muito claro para nós. Nós sabemos muito bem do chamado para a santidade e temos lutado para viver desse jeito. Mas eu estou dizendo para os irmãos que isso não é suficiente. Enquanto lutamos para dar um bom testemunho, para ter um proceder correto, como Paulo menciona aqui, um procedimento de amor e de santidade diante das pessoas, nós precisamos também anunciar, porque esta é a nossa convicção, e há em nosso coração a convicção de que no abrir dos nossos lábios e na nossa caminhada, no nosso proceder, o Espírito Santo há de agir transformando vidas. Ou cremos nisso e vivemos isso, irmãos, ou viveremos abaixo daquilo que é o nosso chamado. O texto continua de 6 a 10. Qual que é o resultado dessa vivência? Uma igreja que vive assim, uma igreja que fala, uma igreja que crê no poder que o Espírito Santo tem de transformar, uma igreja que as pessoas, quando vivem e anunciam o Evangelho, têm convicção do agir de Deus na vida do outro. Qual que é o resultado disso, pastor? O resultado é o que descreve de 6 a 10. O que aparece aqui para nós? Primeiro, Paulo dá graças a Deus porque eles se tornaram imitadores dele, Paulo. Olha o que o texto diz, irmãos. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Imitadores de quem? Nossos. Não é de Jesus? Não é de Jesus. Por que não é de Jesus, pastor? Mas Jesus que não é o Salvador, sempre foi, sempre vai ser. Mas o processo de repetição e de imitação não é de Jesus, porque ele não conhece Jesus. Quem que ele conhece? Você. Ele não vai imitar Jesus, porque ninguém imita aquele que não conhece, que não viu. Mas ele vai imitar você. Então, se você fala do Evangelho, aquele que você discipula vai falar do Evangelho.
Se você se cala a respeito do evangelho, ele sempre vai se calar a respeito do evangelho. Se você ora, ele aprende a orar. Se você não ora, ele não vai aprender. Ele vai imitar você. É muito legal, irmãos, quando o crente novo ele é gerado assim numa relação muito com o corpo também gera junto. Então ele vai conhecendo as pessoas e um monte de gente vai influenciando a vida dele. Mas em alguns casos fica mais nítido que é um só. E é muito bacana porque quem conhece o discipulador começa a ver na atitude do outro os traços dele. 2 amigos se encontraram no interior de São Paulo há algum tempo atrás. E eu intermediei esse contato. 2 crentes, um já com a caminhada longa, um com a caminhada nova. E eles tiveram um jantar lá e conversaram juntos. Aí no final desse jantar, o sujeito, que era o mais experiente na fé, mais rodado, fala assim, pô, Carlos, foi legal, não sei o que e tal, e eu quero te dar o parabéns. Eu falei, por quê? Porque o discipulado que você fez foi muito legal com ele. Eu falei, como é que tu sabe? Porque quando eu estava conversando com ele, parecia que eu estava conversando com você. Essa é uma das coisas mais saborosas que um discipulador poderá ouvir. Parecia que eu estava conversando com você. Eles nunca tinham conversado, sentado para jantar, com tempo. Tinham se visto, mas não conversado. Eu vi você nele. Paulo diz que ele agradecia a Deus porque a igreja de Tessalônica o viu digno de ser imitado. Eu dou graças a Deus porque vocês nos imitaram. Você é digno de ser imitado. Essa igreja é digna de ser imitada. Nós somos imitáveis, irmãos. Os nossos grupos pequenos são imitáveis. Se eu trouxer um pastor de uma igreja qualquer de Santa Catarina, e se eu formar um grupo de pastores aqui de Serra, nós vamos fazer uma imersão lá em Pedras Vivas. Vocês venham quinta-feira, nós vamos ficar de quinta a domingo, e vocês vão conhecer os grupos pequenos, vocês vão conhecer o trabalho com jovens e adolescentes, vocês vão conhecer o nosso culto. Quem nós somos hoje é imitável, irmãos. Essas pessoas sairiam daqui de Joinville e retornariam para os seus ambientes, dispostos a seguir essa caminhada, animados, encorajados. Eles receberiam de nossa parte encorajamento. Nós poderíamos dizer que somos imitáveis, que eles poderiam olhar para nós e nos imitar como parte do processo deles conhecerem melhor. O seu vizinho pode imitar você e você ter certeza de que com isso ele está se parecendo mais com Jesus. É o que Paulo agradece. Mas o texto aprofunda ainda mais. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. O que eles receberam? A palavra. Eles imitavam a Paulo, e Paulo aplicava neles o quê? Ensinava o quê? A palavra. Nós temos enfatizado muito a questão do relacionamento, mas não é um relacionamento conosco apenas que vai transformar vidas. O poder de Deus se manifesta através da palavra do Senhor. É quando nós vivemos a palavra e ensinamos a palavra. Por que aquela igreja se tornou imitável? Porque ela obedecia a palavra. E não apenas porque eles eram amigos de Paulo, Silas e Timóteo. E o que é a palavra de Deus, irmãos? A palavra de Deus é uma dinamite. O termo é dinamis. Em português, de onde vem para português dinamite. Quando que a gente usa dinamite? Usa dinamite no barro, na areia? Não, usa na pedra, na rocha, lugar duro. Quando você fala assim, nossa, aquele ali tem um coração de pedra. Eu falei, Deus tem a dinamite, filho, fica tranquilo, é a palavra dele. E lá em Tessalônica, como que essa dinamite se manifestou? A dinamite de Deus se manifestou destruindo, pulverizando o quê? O que era mais marcante naquela cultura? A idolatria. É o que o texto diz. Que eles deixaram os ídolos de lado para servirem ao Deus vivo. E por isso Paulo dava graças.
Tem coração duro, irmãos. Tem coração duro para Deus, não. Tem nem coração duro que a dinamite de Deus, que é a sua palavra, não possa transformar. Nenhuma pessoa, ninguém. Porque às vezes existem muitas outras coisas, mas não existe alguém que você possa dizer isso não tem jeito. Porque nós teríamos que admitir que Deus então não pode dar jeito em alguém. Essa igreja já se tornou imitável, irmãos, que é como eu quero concluir o meu sermão desta noite. Versículo 7. De sorte que vos tornastes modelo para Macedônia e Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Acaia, mas por toda parte se divulgou o quê? A vossa fé em Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar mais nada. Teve um rapaz que passou por aqui, ele não foi membro dessa igreja, caminhou conosco um tempo, e por motivo de trabalho foi para outra cidade. E o da Silva estava num treinamento fora de Joinville e tinha uma pessoa falando: rapaz, eu conheci um menino em Belo Horizonte, assim, assado, mal passado, e não sei o quê. Tarará. Um menino muito firme, onde ele chegava, influenciava as pessoas com o evangelho. Era impossível estar perto dele, não haver conversão, sempre tinha conversão e não sei o quê e tal. E o da Silva lá. O da Silva foi começando a juntar umas pecinhas do quebra-cabeça. Assim, de Belo Horizonte, jogava no Cruzeiro e não sei o quê. O nome dele é Franco. O nome dele é Franco. Está lá com a gente. É muito interessante essa experiência, irmãos. Duas pessoas que não se conheciam, da Silva e outro cara, e que não sabiam que eles conheciam um terceiro. Mas pelo falar da caminhada, pelo modo que o sujeito começou a falar, como era o proceder, como se revelava Cristo através daquela vida, ele matou a charada. Eu conheço um cara assim. Será que é o mesmo? E era. E era. E para a glória de Deus, irmãos, o tempo que esse menino ficou aqui, meu celular tocava no meio da tarde, de um meio de semana qualquer. E uma ligação estranha, confusa assim: pastor, pastor, vamos orar aqui. Você está onde? Eu estou dentro do ônibus, nós estamos indo treinar. O que aconteceu? Não, é que o menino acabou de se converter aqui, vamos orar com ele. O que ele estava fazendo? Trabalhando? O poder de Deus, irmãos. O poder de Deus. Se tornaram imitadores de Paulo, avançaram na fé. E aí o que Deus fez com aquela igreja? Fez com que ela fosse o modelo a ser imitado. Agora as outras igrejas olhavam para a igreja de Tessalônica e falavam: vocês estão mais perto de atingir os alvos que Deus tem para nós. Nós queremos aprender com vocês. E eles começaram a abençoar outros e outros. Fala mais especificamente de Macedônia e Acaia. E depois diz que o restante, outros lugares, não somente Macedônia e Acaia, a vida deles passou a ecoar em outros ambientes, em outros lugares. Deu eco, irmãos. Pá! Quando Caleb esteve aqui, ele falou que aquele que bate o tambor, e ele estava falando da pregação do evangelho como alguém que bate o tambor, não tem controle e não sabe até onde o som vai propagar. O que nos cabe fazer? Bater o tambor. A igreja de Tessalônica viveu o evangelho de tal modo que ela começou a ecoar por outros lugares. E eu vou encerrar a minha fala. Olha como termina no versículo 10. 9 ainda, parte B. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra
da ira vindoura. O texto encerra com aquilo que é a essência. Foram firmes na fé, manifestaram um amor, uma esperança viva. Por quê, irmãos? Porque eles aguardavam a complementação, a volta de Jesus. Eles tinham em mente que ia ter um ponto final, e que o ponto final não estava neles mesmos, nem naquela geração, nem nas conquistas pessoais ou particulares de cada um, sequer na conquista da igreja, que era tão abençoadora, mas não estava nisso. Os olhos estavam no alto, aguardando a consumação, porque eles tinham certeza de que Jesus era e é aquele que nos livra da ira vindoura. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Seja sensível ao Espírito de Deus e responda ao Senhor. Responda ao Senhor de acordo com aquilo que Ele já falou a você nessa noite. Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Qual resposta para Deus você tem nessa noite? Diante daquilo que o Espírito de Deus comunicou e revelou a você. Como está a sua fé? Como você tem manifestado o amor de Deus? Onde você tem posto a sua esperança? Quem é de fato a sua esperança? Mas não a esperança apenas para uma conquista profissional, que é importante. Para uma conquista familiar, que também é importante. Mas qual que é a sua esperança para a eternidade, filho? Como você tem sinalizado o reino de Deus onde você está? Você é alguém imitável? Esse é o nosso chamado. Que o mundo veja em nós alguém digno de ser imitado. E que ao nos imitarem, eles se pareçam mais com Jesus. Senhor Deus, quero te agradecer pela tua palavra. Tanta riqueza num poucos versículos, Deus, mas tanta riqueza. Eu quero te louvar, Deus, porque o Espírito do Senhor age em nossa vida, produzindo transformação. E eu tenho convicção, Deus, que nessa noite pessoas estão dando respostas mais adequadas ao teu chamado, porque o Senhor não desistiu de ninguém aqui. Ninguém aqui. O Senhor continua chamando a todos os que aqui estão para uma caminhada, para uma jornada com o Senhor, para uma caminhada de fé, de esperança e de amor, unido a Ti, para a glória do Teu nome. Como pastor dessa igreja, Deus, eu quero te rogar, Deus, transforma as nossas vidas para que sejamos imitáveis, Deus. Transforma a nossa vida, Deus, para que nós possamos dizer como Paulo, Silas e Timóteo: nós te louvamos, Senhor, nós agradecemos, porque essas pessoas escolheram nos imitar. Com consciência pura e santa diante do Senhor. Opera isso aqui em Pedras Vivas para a glória do Teu nome, Deus. Cada família aqui. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.